Olá, no Rumo Certo de hoje, nós vamos trazer a gestão para um ponto cada vez mais importante nos negócios hoje, nas empresas. Vamos falar de marketing digital. E você vai conhecer pelo menos 5 tendências de marketing digital aí para 2023. Para isso, então, eu trago um especialista, eu convido um especialista no assunto para a gente discutir. Está aqui comigo o Rogério Passos. Rogério, seja muito bem-vindo. Olá, Sebastião. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer falar com vocês um pouquinho de marketing digital e os impactos que causam para várias empresas. Ótimo, prazer todo nosso. Obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a gente. Rogério, antes da gente abrir mais para a conversa, queria conhecer um pouco mais de você, da empresa que você trabalha também, né? A Link3 é uma agência, enfim, me diga qual é o trabalho que vocês fazem na Link3 e da sua trajetória. Sim. Bom, Sebastião, eu tenho mais de 15 anos na área, né? Apesar da aparência, eu já tenho uma experiência muito grande na área, sou formado em publicidade e propaganda e pós-graduado em marketing digital, né? Quando eu terminei a faculdade, eu percebi que poucas faculdades davam ênfase, né, a essa área de marketing. Aí fui me especializar, fiz alguns cursos, eu sou pós-graduado pela Universidade Municipal de São Caetano, né, de marketing digital, e trabalhei em algumas empresas, como universidades e ramos de comunicação, e há quase 3 anos surgiu a oportunidade de criar a Link3, né? A Link3 é uma agência de marketing, né, onde o seu foco é o marketing digital. A gente atende empresas de todos os nichos e portes, né, onde nós fazemos toda a gestão de marketing. A gente cuida de tudo que o cliente tem na sua área de comunicação voltada ao digital. A gente cuida desde criações de campanha para Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, enfim. A gente traça alguns planos, estudos para o público-alvo deles e define algumas campanhas com o intuito de alavancar as vendas e também trabalhar a imagem dessa empresa no meio digital, né? Então, a Link surgiu dessa necessidade durante a pandemia. Muitas empresas não estavam a gente fala, muita empresa que fala comigo não estava na internet, né? Não estavam no meio digital e precisavam estar porque, durante a pandemia, eles foram obrigados a divulgar os seus produtos e serviços na internet e perceberam que não tinham nenhuma estrutura. Aí veio um insight de criar a Link e, graças a Deus, de um tempo para cá a Link decolou e está crescendo cada dia mais. Interessante. E qual é o perfil e também segmento das empresas que vocês hoje agenciam? Hoje a gente atende muita empresa B2B, tá? São empresas de médio a pequeno porte, né, que não tinham nenhuma estrutura de marketing, da Link chegou para atender. Então hoje a gente atende desde escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade, empresas de design, administradoras de condomínio, empresas de facility, tanto quanto bares, restaurantes. A gente atende empresas de médio a pequeno porte que não tem nenhuma estrutura de marketing, precisam estar conectados. Impressionante, né? Como o marketing digital, né, virou uma ferramenta muito profissional, né? É uma ferramenta que precisa ser usada com muito profissionalismo, né? E aí me chama a atenção quando você fala de estrutura. Mas o que é a estrutura para se trabalhar com o marketing digital? Antigamente, vários clientes que a gente pegava no início, eu perguntava, você faz marketing? Ele fala, não faço, meu primo faz, o meu sobrinho, o tio. E quando você via, ele só tinha uma conta no Facebook, né? E tirava umas fotos mal feitas, tinha posição política ou posição de futebol, não tinha, e a posição dele, ele colocava, por exemplo, eu gosto do partido X, ele postava na rede social dele, estou dando um exemplo. Ele não tinha esse cuidado, né? Saiu, ele postava, ia com um amigo num bar, tirava uma foto e postava na rede social da empresa dele. Então, eles não tinham esse cuidado, né? A gente fala que rede social hoje, você tem que ser extremamente cuidadoso, você não mistura a sua vida pessoal com a vida profissional. Então, meu sobrinho faz, meu cunhado faz, é diferente de você ter uma empresa especializada que, como a gente vai falar daqui a pouco, vê o que o mercado está pedindo, vê quem que é o seu público,
ver quais resultados você está tendo e que te ajude. O foco principal do marketing é ajudar a empresa a vender, né? E que te ajude a vender, que te traga resultados, que é uma das tendências que a gente vai falar mais para frente também. Então, a gente pegou muita empresa que o empresário tinha um Facebook, eu tinha um Instagram, ele mesmo postava foto e achava que ele tinha uma estrutura de marketing, mas não tinha planejamento, não tinha uma rotina, não tinha um planejamento, enfim, era algo completamente amador. Então, Rogério, mas nesse trabalho que vocês fazem com os clientes, ele não é um trabalho de um projeto que você implanta lá na empresa, né? É um processo, né? Eu digo isso porque um cliente, um empreendedor, quando contrata uma agência, ele não pode esperar que a agência resolva tudo, né? Tem uma corresponsabilidade muito grande ali também, né? Como é que está esse processo aí? Porque ele vai aprender a lidar com aquilo e tem que seguir algumas técnicas, não é? Como é que acontece? Você falou tudo, né? Essa é a minha maior dor, né? Às vezes o cliente ele chega pra gente e quer que a gente salve a vida dele, né? Em um mês, né? E ele não tem estrutura nenhuma de marketing, ele nunca teve marketing e acha que investir em marketing em um mês vai salvar a vida dele. E você falou tudo, o marketing digital é um processo, né? Eu sempre falo para meus clientes que a gente precisa primeiro implantar, trabalhar, entender, para depois a gente mensurar e a gente vai falar também sobre isso mais para frente, e ver quais são os resultados, né? Existe um processo, existe tipo um time para começar a dar resultado. Eu sempre falo que raramente você vai ter resultado em um mês e também se você não investir, tá? Que muitas pessoas acham que o marketing digital você consegue resultados de forma orgânica, apenas postando foto. Não, se você não investir em mídia paga, também você não investe. Chega clientes pra gente que eu pergunto para ele, beleza, você quer investir em marketing, mas quanto você tem para investir em mídia paga? Não tem. Então, a gente é bem sincero nessa relação, fala, a gente pode trabalhar com você, mas os resultados não vão ser aqueles que você está esperando. Você tem paciência? Né? Primeira coisa que a gente pergunta qual que é o grau de paciência e qual que é a expectativa do cliente. Né? Porque chega muita empresa que quer o resultado para ontem ninguém consegue ter. Essa é a nossa principal dor. Aquela coisa de subestimar até o profissionalismo do outro, né? Aquela brincadeira que se diz no Brasil que de médico e louco todo mundo tem um pouco, mas ninguém sabe fazer se não for profissional, né? Tem que ser profissional. Então, quando a gente... eu digo porque é muito comum a gente confundir mesmo a facilidade aí com a eficiência, com a qualidade, né? Tem uma facilidade tecnológica para a gente trabalhar hoje em dia e até dá para fazer sem grandes investimentos, sim, mas aí tem toda essa questão que você coloca. É preciso ter tempo, o que você quer, né? É preciso avaliar cada resultado, né? É um processo. Como é que você tem visto as empresas no Brasil, fora a sua clientela, os seus clientes, as suas contas, que eu imagino que já estejam bem encaminhadas e fazendo o serviço direitinho, mas eu digo, quando você acessa redes sociais e no seu dia a dia, conhecendo o mercado, a gente está em que processo nesse sentido? Tem trabalhado bem com marketing digital? A gente está engatinhando? Tem muito que as empresas aprenderam ou entenderem ainda que precisam investir nisso com seriedade. Como é que você tem visto? Olha, Sebastião, eu vou te falar que nos últimos 2 anos a gente evoluiu muito, né, em relação a marketing digital, principalmente aqui no Brasil, né? Os profissionais brasileiros, não falo pela Link, tá? E nem falo pelas pessoas que trabalham comigo, são muito qualificados, né? Porém, o empreendedor brasileiro, ele precisa dar, você falou tudo no início, né? Ele precisa dar mais importância para o marketing, né? Eu sinto que hoje o marketing ele é um pouco deixado de lado, né? Ele passa, os empresários enxergam como custo e não como investimento, né? Eu sempre falo, se você reserva uma fatia do seu faturamento para marketing, você começa a investir mensalmente, você vai ter o retorno, né? Você tem um retorno. Se você vende para X, você vai vender para Y a partir do momento que você começa a investir, né? E hoje, no Brasil, a gente tem muito profissional qualificado, tem muita empresa que investe, mas a gente percebe que ainda tem muito mercado, tem muitas empresas que poderiam estar mais presentes, poderiam estar investindo mais e não investem ou por medo ou por achar que a área de marketing é um custo desnecessário. Ele fala,
eu já tenho muita indicação, as empresas já chegam em mim e não enxergam o potencial que poderia ter investindo, né? Então, hoje, a gente está um pouquinho atrás em alguns países de primeiro mundo que investem, têm uma fatia do seu faturamento para a área, mas eu estou bem animado nos últimos 2, 3 anos. Eu creio que a gente evoluiu bastante, principalmente que a pandemia, como eu falei para você, forçou o empresário a querer estar presente no mundo digital, forçou a ele não teve para onde ir, né? Imagina, por exemplo, uma empresa de restaurante foi obrigada a fechar, ela precisou ir para o delivery. Só que só estar no delivery não significaria que ela ia vender, ela precisaria divulgar esse serviço. Então, forçou o empresário a estar presente no mundo digital, né? Só que eu sinto ainda que a gente tem essa restrição, né? Como eu falei para você no início, meu primo faz, meu sobrinho faz. Então, as grandes companhias vão ser sempre as grandes companhias, porque elas sempre investem. Então, os pequenos empresários, os médios, deixam de crescer porque não dão importância para essa área, né? Então, a gente tem essa certa dificuldade. Eu percebo bastante isso quando chegam contas para a gente. Pena porque é viável, é disponível para todos, né? É bom que seja, em princípio, por necessidade, que muitas empresas começaram a fazer, mas a gente precisa chegar a um ponto de entendimento que é competitividade, né? Quanto mais você estiver inserido nesse mercado de forma correta, de forma eficiente, como você disse, o retorno vem, né? Mas é preciso fazer com profissionalismo. Rogério, tá ótima essa conversa, mas a gente precisa tomar uma aguinha, vamos fazer um intervalo rapidinho e aí a gente volta a conversar assim sobre as tendências em marketing digital para 2023, tá bom? Peço que você aguarde aqui comigo para a gente voltar já já. Bem, peço que você também espere aqui com a gente e Rumo Certo volta já já. Muito bem, estamos de volta com o Rumo Certo. Estamos falando hoje sobre marketing digital. Quais as tendências para 2023 nesse segmento? Aqui comigo para essa conversa um especialista no assunto, Rogério Passos. Rogério, falamos ali de forma bem genérica no primeiro bloco, mas bem importante também, né? Do quanto se tem que dar importância ao marketing digital feito aí com profissionalismo, né? Com eficiência. E a gente citou lá no início do programa de que íamos tratar de 5 tendências para 2023 quando se fala de marketing digital. O que você aponta como tendências? E a gente fala de um negócio tão dinâmico, né, que muda tanto. E aí falar de tendências são tendências, eu imagino, a curto prazo quase. Me diga. Sim. O marketing ele tem se transformado bastante, né, em relação... Cada ano ele traz algumas novidades, ele ajuda o empresário e o profissional até de marketing a alavancar e melhorar um pouquinho mais, né? Então, a gente trouxe algumas tendências que podem ajudar você a assistindo a gente, você espectador, a melhorar um pouquinho mais as suas vendas, né? A primeira que eu sempre oriento todo mundo, que a gente falou no início, né, é o data marketing. O data marketing, ele nada mais é do que são dados que vão chegar para você através das campanhas que você realizou, onde você acaba analisando esses resultados. Eu falo para todo mundo que hoje você não faz marketing sem você ter uma análise, né? Sem você analisar quem é o seu público, qual o comportamento dele, qual que é o perfil dele, o que ele faz nas suas páginas, quais são os posts ou páginas mais visitadas. Então, hoje a gente tem informação sobre tudo isso, né? Eu consigo ver, por exemplo, o que o Sebastião está visitando no meu site, quanto tempo ele fica no meu site, quais são as páginas que ele mais visita. Para quê? Para quando o Sebastião for voltar no meu site, a gente criar campanhas mais atrativas, eu saber, ele gosta de tênis, então vamos colocar ofertas de tênis aqui nessa página visitada. O cliente Y gosta de meias, vamos colocar meias na página que ele visita. Então hoje a gente tem ferramentas para analisar todo o comportamento do consumidor, né? Então é muito importante que tanto o profissional de marketing quanto o empresário ele tenha acesso a esses dados
trabalhe com esses dados para que ele possa alavancar ainda mais as vendas dele. A primeira tendência que a gente fala e a mais importante é o data marketing. Tá? Sem ela a gente não consegue entender, né, e faz um tipo de marketing no escuro. Eu falo que você fazer marketing no escuro é a mesma coisa de não fazer marketing. Você precisa ter números e precisa analisar. O profissional de marketing, que eu sempre falo, que não gosta de números, que vai para a área de comunicação para fugir dos números, ele está errado, porque ele vai trabalhar com número a vida inteira. É curioso. A partir do momento que a gente tem esses dados, a gente vai para uma outra tendência, que se chama experiência do usuário. Tá? É muito importante isso, é uma tendência que já vem de alguns anos, mas ela ficou muito forte esse ano. Né? O que é a experiência do usuário? É saber como que o meu cliente ele utiliza os meus produtos, ele utiliza os meus serviços, ele se comporta no meu site, né? Que a gente fala. Qual que é a experiência do usuário X com a minha marca, com o meu produto? Através disso, né, que está bem ligado à primeira, que é o data marketing, a gente consegue melhorar os nossos serviços, melhorar os nossos produtos e fazer um marketing mais assertivo. Tá? Então, o data marketing e uma experiência do usuário, eles estão muito ligados. Né? Hoje existem profissionais na área, né, que a gente fala de UX, que são profissionais para analisar a experiência do usuário no meu portal, no meu site, para a gente poder criar e facilitar a navegação e o comportamento dele no nosso portal, na nossa rede. Ah, Rogério, eu tenho um restaurante. É importante você também ter, para você saber quais são os pratos mais pedidos. Hoje a gente tem software, vou dar um exemplo, que ele consegue monitorar dentro da sua loja, se você é um empresário que não trabalha 100% com digital, você tem espaço físico, quais são as áreas quentes, né? Quais são as áreas frias, quais corredores eles passam, né? Por onde que ele gasta mais tempo naquele corredor, onde que ele para, onde que ele fica. Então a gente chama isso de experiência do usuário. Hoje existem ferramentas e existem estudos, né, que te ajudam a alavancar mais a sua venda. Então a experiência do usuário ela é muito importante para a gente conseguir, né, trazer mais resultados. Interessante, é mais do que... Só interrompendo um pouquinho a sua sequência, mas é mais do que a venda do produto exatamente, né? É tudo que envolve a venda daquele produto, né? Eu li uma frase outro dia que dizia isso: quanto mais você tenta vender, menos você vende, porque tem outros elementos na venda que são importantes, né? Mas enfim, eu sugiro até que você continue nas outras tendências, você falou de duas já, né? Que é data, que é os dados, que é a experiência e mais. Agora a gente vai falar do terceiro, que poucas pessoas conhecem, né? São a questão dos nano-influenciadores. Né? Nano-influenciador nada mais é do que um pequeno influenciador, uma pequena página, tá? Que tem um número bem alto de seguidor, porém eles trabalham em focos um pouquinho mais segmentados. Vou te dar um exemplo, um influenciador que ele é voltado só para a área de estética. Ele não tem milhões de seguidores, ele tem milhares, porém ele vou te dar um exemplo da região de uma cidade pequena. Esses nano-influenciadores estão crescendo muito, porque eles têm um poder de entrega muito alto, né? E para você, para o empresário que não tem um alto investimento para contratar um influenciador que cobra uns honorários muito altos, ele acaba sendo viável, você tem a mesma taxa de entrega, às vezes você acaba falando com o seu público, né? Você acaba nichando o seu público. Não adianta, por exemplo, eu sou um empresário do ramo de contabilidade e quero contratar um influenciador super famoso, mas ele não tem nada a ver com o meu segmento, né? E ele não tem nada a ver com a minha área, o meu local de atuação. Eu tenho uma outra página que fala só sobre o segmento contábil, está aqui perto, ele não tem 1 milhão de seguidores, ele tem milhares e ele consegue entregar para mim, para o meu público. Né? Então, os nano-influenciadores estão crescendo bastante, que são páginas pequenas, né? Quando eu digo pequenas, comparado aos megas influenciadores, mas que tem a mesma proporção ou talvez até melhores entregas
na hora de que você for contratar um influenciador, né? O influenciador, eles têm crescido bastante nessa área de marketing digital. Todo mundo fala, Rogério, vende. Eu sempre trabalhei com alguns influenciadores onde a gente cobra deles um Media Kit. Eu quero uma análise de quanto que eles entregam e a gente sempre tenta monitorar. Por isso existe data marketing, né? A gente fala os dados. Quanto que eu vendi na semana que eu não trabalhei com o influenciador e quanto que eu vendi depois que eu trabalhei com o influenciador, né? Então, hoje os influenciadores, eles são sim importantes para a rede social, mas você tem que saber trabalhar, né? E os nano é uma nova tendência. Só para finalizar a parte do nano, são influenciadores um pouquinho menores que estão mais segmentados. Ótimo. A próxima? O próximo, e um dos mais importantes que eu falo para o pessoal, que já virou tendência, é o TikTok for Business, né? Antes, o que é o TikTok for Business? Todo mundo conhece o TikTok, né? É uma das redes sociais onde o brasileiro tem passado mais tempo, né? Uma das que está mais crescendo no Brasil. E poucos empresários ou poucas empresas sabiam que no TikTok é possível fazer anúncio, né? Ele tem uma ferramenta de anúncio para páginas business, poucos empresários também sabem, mas hoje o TikTok oferece uma página de negócios para os empresários fazerem publicações, gerenciarem. Volto a falar da parte de data marketing, mensurar o resultado, né? Ele te dá insights, te dá métricas, enfim. E ele liberou recentemente o TikTok for Business, que nada mais é que uma página para empresários onde você consegue anunciar. Então você consegue estar presente numa das mídias que tem mais crescido através de anúncio, de mídia paga, tá? Então eu já tenho percebido que muitas empresas do ramo de moda, do ramo de alimentação, estão presentes no TikTok através de anúncio, porém tem um potencial muito grande que eu acho que ainda não está sendo muito explorado por empresas que poderiam estar nesse segmento, tá? Principalmente quando a gente fala em empresas de moda, de vestuário, enfim. Então, o TikTok ele lançou essa nova ferramenta recentemente e é possível sim você vender através do TikTok. Então, a gente tem um minutinho para concluir com a última tendência aí. A gente já falou bastante, mas e eu deixei que você falasse mesmo porque são importantes elas. Sem te interromper muito. Vamos para a última. Não, o último, o mais importante, é o marketing interativo, né? O que é o marketing interativo? Formas de você fazer marketing com que o seu cliente interaja com você. Quiz, perguntas, enquetes, sorteios, isso virou uma tendência no último ano e está ficando muito forte nesse, tá? Então, interaja mais com o seu cliente, gere mais perguntas, gere mais promoções, faça com que ele passe a interagir cada vez mais com você, tá? Não, maravilha. Em cada uma das tendências que você indicava, eu ficava instigado aqui e fazer um comentário e puxar um pouco mais, mas a gente tinha que estreitar por conta do tempo. Agora, talvez a essência de tudo isso, né, das 5 tendências que a gente tem aí para 2023, é bom pensar para 2023 mesmo, porque as coisas mudam muito rápido. Mas de tudo isso, né, para se ter eficiência usando dessas estratégias, é a identidade, talvez, né, Rogério? Para cada uma dessas coisas, o importante é a identidade do seu negócio, da sua expertise, do seu conhecimento, porque esse é um valor importante, né? A marca, o propósito que você tem, e aí sim você já tem uma bela matéria-prima para trabalhar dentro dessas tendências, né? Sintetizando essa nossa conversa, mais ou menos isso, né? Sim, você tem que ter uma identidade, né? Você tem que... O cliente, eu sempre falo, que ele compra de uma marca, às vezes, pela identidade, né? Pelo que ela representa, pelo que ela é. Então, quando você já tem uma certa identidade, você já tem um certo know-how, fica até mais fácil na hora de vender, né? Quando você já está presente. Muito bom, Rogério, muito boa conversa aqui com você. A gente teria que ter muito mais tempo para explorar muito mais. Convido para você voltar outras vezes, aí, como isso também é tão dinâmico e muda tanto, você volta outras vezes para a gente conversar aqui no Rumo Certo sobre outras tendências e, enfim, outras informações importantes quando se trata de marketing digital.
Muito obrigado pela sua Sempre. participação, pelo seu tempo, pelo Eu que seu agradeço. conhecimento aqui com a gente. Um abraço grande. Eu que agradeço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado a você que acompanhou com a gente o Rumo Certo de hoje também. Eu volto no próximo programa. Até mais.